Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, mais um Brasília Mesmo um Ovo começando nos seus ouvidinhos, diretamente dos estúdios Beto Capi. A nossa convidada de hoje é Júlia Carvalho. Eu sou Clarice Martins, ao lado de Eric Moraes. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Aquele abraço, querida audiência. Júlia Carvalho é percussionista, cantora, compositora, DJ, produtora cultural. Trabalhando sonoridades que vão do forró ao reggae, do ska à eletrônica, faz parte de grupos especialíssimos na cena musical do DF, como Chinelo de Couro, Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Seu Estrelo, Talo de Mamona, entre outros. E hoje integra a Ska Niemeyer e a Mel de Lamparina, além de participar de projetos como o Experimental Dub e o Descarrego. E agora inicia uma carreira solo já com música lançada. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Vamos ouvir a primeira música do programa, Balão Fogo no Ar. No balão, pegou fogo no ar, e só resta luar, e sobra luar. O final é recomeço, no tropeço se conhece o chão. O meu peito bate forte, o medo toma o coração. Só se sabe do caminho depois que começa a andar. Se a água se torna vinho, se a coragem pra ir que vá. Ela entrou no balão, pegou fogo no ar, e só resta luar, e sobra luar. Ela entrou no balão, pegou fogo
de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro. Ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Oh, oh, oh. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o céu. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o céu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. O corpo suado e maneiro. Ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Hey man, você precisa correr mais riscos do que eu. Hey man, pobre de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro. Ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Tem tanto dente que quer me morder. Não é todo siso que cisma em nascer. Caminha descalço e não pisa no chão. O caminho da seta não é direção. Quer ser minha lente pra ler meu jornal? Quer ser minha língua, incenso do Nepal? Quer ser a do ouvido pra escutar o que eu digo? Quer ser muito
morder. Não é todo siso que cisma em nascer. Caminha descalço e não pisa o chão. O caminho da seta não é direção. Quer ser minha lente pra ler meu jornal? Quer ser minha língua, incenso do Nepal? Quer ser a do ouvido pra escutar o que eu digo? Quer ser muito mais? Quer ser minha guerra? Quer ser minha paz? Começamos ouvindo Balão, Fogo no Ar. A composição da música é de Mais Arantes e a letra de nossa convidada do dia, a cantora, compositora, percussionista Júlia Carvalho. A música está aqui interpretada pelo grupo Seu Estrelo e o Fuado Terreiro, no disco Exu Monumental de 2020, com o vocal de Júlia. Júlia que também está no vocal da segunda que ouvimos, Hey Man, música do Ave Sangria, aqui interpretada pelo grupo Chinelo de Couro, no disco Cantos Brasileiros de 2016. Por fim, ouvimos Tanto Dente, faixa lançada em 2019 pelo saudoso grupo Talo de Mamona, do qual Júlia Carvalho também fazia parte. E, Júlia, queria falar um pouco do seu início na entrada da música. Primeiro, antes mesmo do Zé do Pife, assim, você já tocava e cantava? E nesse mesmo período, assim, quais foram as pessoas importantes que você encontrou para fazer parcerias musicais e que te impulsionaram, assim, de início? Eu comecei antes do Zé do Pife e as Juvelinas brincando. Literalmente, eu fazia parte de um grupo que existe até hoje, chama Flor de Piqui, que é de lá de Pirenópolis, Goiás, né, onde eu morei. E então eu brincava quase todo fim de semana, a gente descia para a praça e fazia brincadeira de roda. Era aberta para quem quisesse chegar. Então, crianças de todas as idades chegavam. E eu comecei ali, foi ali que eu vi que eu tinha ritmo, né? Tinha, assim, uma afinação, né? Uma vontade mesmo de cantar e de fazer música, assim. Foi ali que eu comecei. E aí, quando eu mudei para Brasília, eu senti falta de ter a música, assim, no meu dia a dia, né? E aí foi aí que me falaram assim, olha, o Zé do Pife tá lá, ele às vezes passava, né, eu ouvia ele de longe, morava na 410 Norte, e aí eu ouvia ele de longe, ele passava e tal, o meu irmão desceu, comprou um pife, e aí eu ouvi dizer que ele tava indo pra UNB, aí eu falei, vou lá, vou levar minha caixinha do Divino, era uma caixinha que eu usava no Flor de Piqui, e aí... algumas pessoas que eu encontrei lá eram pessoas que eu já tinha conhecido em outros momentos da vida, até na escola mesmo, assim, jardim. E aí a gente começou a brincar, e aí ele falou, Juvelinas, que era um monte de mulher, jovem, tocando. Então ele me ensinou a tocar zabumba. Foi ele que falou, não, toma aqui. E me botou na zabumba, assim. A gente revezava os instrumentos também, mas foi com ele, assim, que eu aprendi.
E nisso, o NB, né, efervescente de música. Eu fui conhecendo outras pessoas a partir dali. A gente ensaiava lá, pertinho do Seu Estrelo, na Vila Cobra Coral. E então a gente ia se conhecendo, né? Ia trocando, um ia na apresentação do outro. E aí foram muitas pessoas, assim. Mas de início, o Zé do Pife foi extremamente importante, assim, para eu... Eu já conhecia um pouco da brincadeira popular e da música popular, mas ali a gente vivenciou durante 10 anos muita coisa, né? A gente viajou juntos, e aí todo dia tinha uma história, todo dia ele contava uma história da infância dele, ou das próprias músicas que ele compunha, das bandas cabaçais de lá. E aí eu fui assim, me apaixonando cada vez mais pela brincadeira, pela cultura popular. Foi lá que eu conheci a Maísa, que é minha parceira da composição do balão. Né? Ela ainda tocava pífano, depois que ela começou a tocar rabeca. Foi lá que eu conheci também a Chara, que é minha parceira até hoje, na Mel de Lamparina. Então são aí, sei lá, acho que 19 ou 20 anos de estrada já, assim. Aproveita que você mencionou, conta, né, um pouquinho sobre o Seu Estrelo, que você também participou, né? Como é que funciona esse grupo, que parece uma coisa um pouco diferente, assim. Grande, né? É um ponto de cultura, né? Na época que o Gil era ministro, ele criou os pontos de cultura, né? Os pontões e os pontos de cultura. E era justamente isso. Lá a brincadeira que a gente fazia em Pirenópolis, que era a Flor de Piqui, era também na Guaimbê, que é um ponto de cultura até hoje, é uma ONG, mas começou assim como um ponto de cultura. E é um lugar onde as pessoas a comunidade vai se encontrar e vai aprender, e vai brincar, e vai tocar. O Seu Estrelo, ele é bem isso, assim, né? Tem algumas atividades que são constantes, tem as ações, tem as oficinas. E o grupo que faz tanto o teatro de terreiro, então tem uma banda que toca para as figuras chegarem, e essa banda também faz apresentações de palco mesmo, em show. Então, é uma construção meio que comunitária, assim. Muitas pessoas trazem as músicas, as letras, né? Eu também levei algumas letras para lá, para chamar as figuras e tudo. Então, eu fazia parte dessas duas brincadeiras, que era tanto a banda do teatro de terreiro, quanto a de show. Né? Me convidaram em 2017, eu acho. Eu não sou muito boa de datas, assim. Mas o Tico me convidou nessa busca de ter vocais, assim. E como eu já cantava, assim, nessa toada de brincadeira popular, assim, ele sentiu que ia ser... que ia casar bem, assim. E aí a gente fez um período, assim, de shows. Eu acabei ficando, a gente fez uma turnezinha, chegamos a ir no Nordeste, assim, em 3 estados. Depois, né, de um tempo que eu já estava lá, esse projeto do disco surgiu. E a gente fazia nos shows, só nos shows, né? E não nas rodas, que chamam, né? Esse teatro de terreiro a gente chama de roda. A gente fazia o balão nesses shows. E aí ele, vamos gravar o balão. O que você acha de gravar, né, em samba pisado, assim? E aí foi isso. Foi um período massa, assim. Também já conhecia muitas pessoas de lá. Mas essa experiência também com o teatro de terreiro, com as rodas, foi muito legal. E a gente foi para Pernambuco também pro Festival de Cavalo Marinho, que tem na casa do seu... Ai, meu Deus. Gente, eu esqueço o nome.
na casa do mestre Salu. E aí, do mestre Salustiano, né? Então eu vi lá as brincadeiras de cavalo marinho acontecendo, assim. E aí é engraçado, assim, porque eu cheguei para somar ali, mas eu não fazia ideia do tanto que eu ia conhecer também, assim, né? A gente foi para lá, para Pernambuco, para Recife, bem para casa, assim, do mestre, que foi ali que foi inspirado, assim, também o samba pisado, né? Então, foi bem legal, assim, essa experiência. Massa. E agora eu queria que você contasse pra gente a história de outro grupo, que é o Talo de Mamona, assim. Ai, Qual é a saudades. história desse grupo? Quem participou, como surgiu, como você entrou? O Talo já existia quando eu entrei, assim, eles já tinham feito alguns shows, inclusive a primeira vez que eu vi foi no Finca, da UNB, e eu tocava com as Juvelinas ainda, e a Shaira, que é minha parceirona, ela cantava também no Seu Estrela, e a Maísa também. A Shaira já cantava no Talo de Mamona e a Maísa também. E aí eu vi esse show no Finca e beleza, ficamos amigos, assim. Aí volta e meia, a gente era meio vizinho, assim, do Thiago, que é o guitarrista, que é o que mais compõe. O Thiago é quem mais compõe, assim, a gente era vizinho. E aí, às vezes, se encontrava, ele falava, e aí, vai lá no ensaio, tal, passe lá no ensaio. E aí cara, um dia fui, assim, de bobeira, beleza. E, coincidentemente, foi no mesmo período em que algumas pessoas saíram do grupo, a Shaira e a Maísa também saíram do grupo, e eu fiquei a única mulher, né, da banda, assim. E a gente meio que morava perto, então a gente se encontrava muito pra, sei lá, fazer fogueira, tocar violão, assim, despretensiosamente, e aí foram saindo várias músicas dali, várias ideias também. E logo a gente encontrou o Vanderlei fazendo performance e falou, cara, a gente vai... Vanderlei, vem cá que a gente quer fazer performance com você. Assim, a gente quer musicar suas performances, né? E aí ele veio e aí começou a ficar grande mesmo, assim, a coisa. A gente fez vários shows muito legais. No ano seguinte que eu tinha visto eles, a gente foi pro Finca, de novo. E aí a gente ficou em primeiro lugar, né? E aí com o Vanderlei também. Era muito um lugar de brincar também, de experimentar. Eu não tinha nenhuma experiência com rock, assim. Só que é um rock rural, né? Tem muito também da música popular, assim. E aí foi maravilhoso, assim. Só que ter banda é sempre desafiador, é gostoso e ao mesmo tempo são muitas cabeças pensantes e o Talo de Mamona só tem artista, assim. Então, a gente tinha algumas questões de tempo, né? Depois começou a ter essa questão de tempo de outros trabalhos aparecendo, então a gente tinha que meio que conciliar, nem sempre era fácil. E a gente teve poucas gravações, infelizmente, né? Essa Tanto Dente, a música do Thiago Bordelha. Que bom, assim, que a gente conseguiu gravar. A gente gravou domingo também, que também tá no Spotify. Mas foi desafiador. E aí chegou um momento na pandemia que a gente tava preparando, assim, um EP e tal. Daí a gente só conseguiu gravar, acho que mais 2 músicas. E aí foi aquele boom da pandemia, a gente não conseguiu mais gravar. E aí coisas foram acontecendo na vida. E aí a banda meio que se diluiu, assim, e foi acabando. No período que você tava, quem fazia parte da banda? Você lembra a formação? Cara, foram alguns bateristas. Então, não vou lembrar de todos, mas teve o Tisha, teve o Tadeu. O André era baixista. Vou tentar lembrar. O André Arraes era baixista. O Thiago Moria no violão e também compunha, e o Thiago Bordelha na guitarra, e o Vanderlei. Massa.
vamos ouvir nossa próxima música. Clareia a Roda. E clareia a roda, invadiu o mar. 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 Invadiu o mar, 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 invadiu o mar. Me chamar de qualquer coisa ruim.
da primeira letra do nome, a forma da luz do contorno, um corpo no mundo com fome, ruído no fone. Será que ainda se lembra dos flashes e backs, story directs, do doce sabor da jujuba que você lançou na minha boca, perfume, canudo pro drink de glitter, sua roupa brilhante dos trovos, moving light com meu coração, estilo novela da Globo, receita de bolo, canela e açúcar, romance de lobo, arrepio na nuca. Será que eu te vejo de novo? Será que eu te vejo de novo? Será que eu te vejo de novo? Será que eu te vejo? Oi, só passando pra dizer que foi muito bom a gente ter se encontrado e que eu ainda tô pensando em você. Não sei o que você achou, mas... Ouvimos primeiro Clareia a Roda, música presente no disco Viragem, lançado por Elijah Noville em 2020. Na sequência, ouvimos Say My Name, O Que Rolar, lançada pela Faro Feelings em 2024. As duas músicas com a participação da nossa convidada de hoje, Júlia Carvalho. Júlia, há pouco tempo você lançou Mágica, uma música que a gente vai tocar no final do programa, mas você compõe há um tempo, né? Queria que você falasse um pouco sobre como é o seu processo criativo na composição e se você enxerga alguma mudança de tempos antigos até hoje nesse processo. É meio caótico o meu processo de composição. E é muita edição, assim. Eu sempre tive caderninho, a minha vida toda. Tipo assim, sei lá, eu ganhava um diário e aí virava um caderninho de pensamentos, né? De viagens, assim. Mas eu sempre editei muito, eu sou muito autocrítica com relação ao que eu escrevo, assim. E então eu tenho poucas composições lançadas, assim. De fato, eu escrevo já tem muito tempo, mas eu tenho pouca coisa lançada. Eu pretendo ser um pouco menos autocrítica e começar a lançar mais coisas, assim. Mas o Balão, que é a composição minha que mais tem alcance, assim, ela veio de uma vez, assim. Eu escutei a melodia, escutei a música da Maísa. E ela veio de uma vez, assim. Tem uma brincadeira popular, que é Fogo no Ar, que a pessoa chama a outra pra roda e fala, cadê a fulana? Ela foi passear. Ela entrou no balão, pegou fogo no ar, fogo no ar, fogo no ar. E aí eu amava essa brincadeira. E sei lá, ela veio né, junto com essa... Então é uma citação, né? Mas ela veio junto, assim, com essa melodia e a história toda, assim. Pensando, né, numa mulher que vinha se transformando e se redescobrindo e tinha uma noite enorme, uma lua ali pela frente. E, enfim, ela veio assim. Eu editei pouca coisa, acho. Então essa é a que mais, tipo, que eu posso dizer que eu fui um canal, assim. Eu tento trabalhar com isso, assim, em ser um canal para que as letras venham e as coisas aconteçam, assim, não por mim, mas que eu seja esse instrumento, assim. Então, eu não vejo muita diferença, assim, de antes para agora, porque tem esses dois lados. Um é eu editar muito, eu ficar pensando muito e racionalizando muito em cima daquilo.
E o outro lado é esse de deixar a coisa fluir e chegar. Geralmente essas que só fluem são as que eu boto pra jogo, assim. Então, já caminhando para o final da entrevista, né, você lançou Mágica, fala sobre os próximos planos, o que vem por aí, quais são os projetos em andamento e futuros. Mágica é um orgulhozinho, assim, porque é a primeira vez que eu consigo ir para um lado que é o do reggae, que eu sempre gostei, assim, sempre quis ir, mas ela também tem uma pegada do popular, acho que talvez na poesia. Tem o dub, o eletrônico, assim, que eu gosto muito. Então, é meio que um ponto de partida. Eu tô pensando numa carreira, tipo assim, paralela mesmo, assim. Porque eu discoteco, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que cantar solo é uma grande responsabilidade. Que eu não sei se eu tô preparada para tipo, olha, vou agora, gente, eu sou cantora solo, vou seguir carreira solo. Apesar de querer e de querer fazer um disco, assim, meu, eu também tô bem engajada, assim, em estar com a Mel de Lamparina, né, e com esses outros trabalhos, esses feats, assim, esse que eu fiz com Farol Feelings, é muito legal também, me orgulho pra caramba, assim, de fazer. Então, eu tô aberta, assim, tem alguns projetos que a gente tá junto, assim, tipo o Experimental Dub, a Brasília Ska Jazz, a Ska Niemeyer também. Então, é isso, assim, eu sinto que eu vou pra onde a música me chamar, assim, sabe? Não é uma forçação eu querer, tipo, pô, eu vou gravar um disco meu. Muitas pessoas perguntam, e aí, você vai gravar um disco seu? Quando é que vai sair e tudo mais? Eu acredito que vai sair no tempo dele, assim. Enquanto isso, eu tô atendendo a esses chamados, assim, da música, é isso. Última música. Mágica. O silêncio dos seus passos, a roupa, a pele, a boca, num dia fora do tempo.
terminamos ouvindo Mágica, lançada agora em 2025, faixa que vem sendo tocada na Rádio Cultura, música de autoria da nossa convidada de hoje, a cantora, compositora, percussionista, a DJ Jungle Júlia Carvalho, a quem agradecemos muito pela conversa. Obrigada, gente, pelo convite, foi um prazer estar aqui. Acompanhem nossa convidada pelo Instagram Jungle Júlia, Jungle de floresta em inglês, Júlia com J no início e H no final. E para concluir, Júlia, Brasília é mesmo ovo? Nossa, total. Acho que todo mundo se conhece, de alguma forma, tem sempre um... Ou se você não se conhece, a gente tem um amigo em comum. Isso é massa. Às vezes. Vocês ouviram Brasília é mesmo ovo, hoje recebendo Júlia Carvalho.